Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 3 de março de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Amado, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, mas hoje eu vou dar uma pausa nesse livro e vou entrar com os irmãos numa mensagem no Ezequiel, capítulo 34. Por que eu estou trazendo essa mensagem mais uma vez? Ela está sendo pregada pela terceira ou quarta vez nesse canal. Porque, meus amados, o arrebatamento está muito próximo, o arrebatamento está à porta. E olha que isso está sendo falado todo dia, todo dia, todo dia. E tem gente que deve estar achando, poxa, se está à porta, cadê esse arrebatamento que até agora não aconteceu? Mas a gente calcula o tempo de Deus, o tempo que Deus está tolerando a humanidade em pecado, o modo como as coisas estão acontecendo, realmente está para um segundo, para o próximo segundo. Não duvidem. A realidade, meus irmãos, é que quando o arrebatamento acontecer, quem ficar para trás, infelizmente, por mais que a gente pense que não, infelizmente, muita gente vai ficar para trás. Vai ser a pior época que essa terra vai passar. Porque com o arrebatamento, quando nós subirmos, e eu falo nós comigo incluída pela fé, na misericórdia e na bondade de Deus, quando ele acontecer, quem ficar, meus irmãos, vai ter dois destinos, vai morrer e ir para o inferno, ou vai morrer e ir para o céu. Mas quando a gente fala da morte na grande tribulação, a gente não está falando de morte serena, de morte tranquila. Nós não estamos falando de alguém que vai conseguir achar um lugar de paz no planeta. Nós não estamos falando de você fechar as portas da sua casa, ficar quietinho ali dentro. Nós não estamos falando de você ir para a roça, essas roças mais esquecidas possível, que não tem luz, que não tem água. É só uma casinha de madeira no meio do mato e ficar ali quietinho que vai dar certo. Porque se você correr da boca do leão, você vai cair na boca do urso. A Bíblia fala que na grande tribulação, as feras, as bestas do campo, as feras, elas vão perder esse medo do ser humano. Então elas vão ficar furiosas e todo ser humano que elas vão pular em cima para atacar. Então nós estamos falando de cobra, nós estamos falando de leão, nós estamos falando de cachorro doméstico, nós estamos falando de aves de rapina, nós estamos falando de animais peçonhentos como cobra, escorpião, aranha, formiga. Nós estamos falando, meus irmãos, de qualquer tipo de peixe que tem dente. Nós estamos falando de qualquer lugar na terra, onde você for, vai estar perigoso. Nós estamos falando de terremotos como nunca, nós estamos falando de tsunamis, nós estamos falando de vulcões em erupção, nós estamos falando de meteoros caindo do céu. Para terminar, nós estamos falando de chuvas de granizo, de pedras de 30 a 40 quilos caindo sobre os homens. Nós estamos falando, meus irmãos, de demônios espalhados pelo mundo inteiro. E eu tenho visto, infelizmente, muita gente brincando com Deus. Pessoas, muitas das vezes, que se infiltram no meio das ovelhas, tem cara de ovelha, tem pele de ovelha, tem olho de ovelha, tem palavras até quase que de ovelha, mas quando abrem a boca são como leões, como lobos. O modo como falam, o modo como se expressam, o modo como estão no meio das ovelhas. Amado, as ovelhas, elas são mansas. Ovelha não dá coice, ovelha não reage praticamente, ela só reage se ela tem que reagir numa situação correta. E sabe como que a ovelha reage? A ovelha, ela tende a ficar quietinha, ela se afasta do perigo, muitas das vezes, e quando o perigo começa a ficar atrás dela, ela começa a fazer mé, 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 gritando para o seu pastor. E eu tenho visto muito lobo na pele de ovelha infiltrado no meio da noiva de Cristo. Eu tenho já mais de 2 anos que eu tenho caminhado nesse ministério de estar pregando pela internet. Deus tem me dado a oportunidade de conhecer muitos irmãos, muitas irmãs. Eu tenho tido a oportunidade de ouvir histórias e casos de tudo quanto é lado. E eu tenho visto
lobo infiltrado no meio das ovelhas. E agora que Jesus Cristo está prestes a levar embora a sua noiva, a sua igreja imaculada, a gente vê mais do que nunca, eles estão disfarçados nos nossos meios, em nosso meio. Sorrisinho bonitinho, conversa bonitinha, muita boa vontade para ajudar todo mundo, muita experiência, muita sabedoria. São pessoas que muitas das vezes elas falam com um jeito todo sedutor. E no final, meus irmãos e minhas irmãs, essas pessoas estão cheias de veneno, veneno de morte. Infelizmente, é uma tristeza quando a gente descobre pessoas que a gente cria, que eram irmãos em Cristo. Você consegue ver o quadro deplorável em que elas se encontram e estão ficando para trás, convencidas de que não. A palavra de Deus fala que quando chegar o momento, muitos vão chegar para Jesus e falar: Senhor, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. E Jesus vai virar para essas pessoas e vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ezequiel capítulo 34, eu vou ler ele todo. E eu peço a você que está aqui comigo que preste muita atenção nesse capítulo. Hoje para mim é um dia bem cheio, bem corrido, mas eu não podia começar o meu dia sem trazer essa palavra, porque eu tenho visto nesses últimos meses o perigo de muitos lobos nos nossos meios. Lobos nos nossos meios, tudo no plural, minha língua embola. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Isso está no Velho Testamento. E a gente vê o Deus Todo-Poderoso falando: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Amados, eu estou vendo isso acontecer todo dia. Todo dia alguém aparece para mim falando: eu voltei para os caminhos do Senhor, eu tive um sonho com arrebatamento, tem 10 dias, 20 dias, eu estou fora de controle porque é muita informação para minha cabeça. Irmã, graças a Deus, tenho orado, tenho pedido perdão a Deus, estão me reconciliando e por aí vai. São as ovelhas que estão voltando para Deus, porque Deus, através do Espírito Santo, está chamando as suas ovelhas. Infelizmente, tem muita gente chamando ovelha de endemoniada. Infelizmente, tem muita gente chamando ovelha de perdida. Infelizmente, tem muita gente chamando ovelha de opressa. Infelizmente, tem muita gente chamando ovelha de não convertida, de fraca, dizendo que se você é crente, você tem que ter força para encarar, você tem que fazer acontecer, e não pensa que quando uma ovelha ela se afasta, ela se enfraquece. E a gente tem que entender também qual que é o estágio em que esta ovelha se afastou. Às vezes era uma ovelha recém-convertida que estava bebendo leite do evangelho, quer dizer, estava nos primeiros passos conhecendo as coisas de Deus, então não teve tempo talvez nem de ler a Bíblia, ela teve um impacto com Deus e as intempéries da vida e o mundo fez com que essa pessoa se desviasse. Talvez a igreja que ela entrou, infelizmente, era um local em que tinha muito engano, muita decepção, e essa pessoa acabou saindo machucada da igreja. E ali, de repente, não sei, por um motivo de força maior, essa ovelha volta e acaba caindo num grupo de cristãos que se sentem donos da verdade, muitas das vezes. E esses começam a pisar, a bater na ovelha, a cobrar da ovelha aquilo que ela não recebeu. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus, ele iria buscar as suas ovelhas, ele iria encontrar as suas ovelhas dispersas. Eu, Ana Paula, estava dispersa e não sabia. E o Senhor me buscou, o Senhor me chamou com a sua doce voz. Deus não me veio batendo pau na minha cabeça. Cadê? Onde é que você estava, ovelha perdida? Vem cá, pá. Como é que você ousa sair perto de mim? Não. Ele me chamou com amor, me chamou com mansidão, me chamou com respeito, me chamou com enxergando o nível no qual eu me encontrava. Enxergou a minha fraqueza, enxergava a minha imaturidade.
e me chamou com amor, e na paciência dele ele me tratou. Uma coisa eu posso dizer para os irmãos: tem ovelha que já foi chamada há 3, 4, 5, 6 anos atrás, tem ovelha que foi chamada nos últimos 10 dias, tem ovelha que vai ser chamada agora, e pode ser que o arrebatamento aconteça daqui a uma semana. E aí você me pergunta por quê que muitos foram chamados há mais tempo. Eu creio de todo o meu coração por 2 motivos. O primeiro é para Deus tratar com essas ovelhas feridas e fazer com que elas se amadureçam o suficiente para se encontrarem irrepreensíveis no dia do arrebatamento, porque a Bíblia fala que naquele dia Jesus vai encontrar a sua noiva irrepreensível. Isso é uma coisa que ficou marcada na minha cabeça. E a segunda coisa é para que essas que têm agilidade, né, de se recuperar mais rapidamente, crescem com mais facilidade, absorvem as coisas, né? Porque a habilidade pessoal é caráter, são dons, é a natureza de cada um. Muitas ovelhas cresceram, ficaram fortes e estão ajudando a buscar outras ovelhas. Então, por esses 2 motivos. E infelizmente, nesse bolo tem vindo lobos. Porque a Bíblia fala claramente na parábola do joio e do trigo. E no meio das ovelhas boas vai ter sempre lobo. E a Bíblia fala que Deus ele vai ceifar o trigo e o joio quando os 2 estiverem maduros. A palavra de Deus fala da tolerância de Deus. Deus tolera o pecado até certa medida. Mas Deus também aguarda que nós cresçamos até certa estatura. E o trigo e o joio estão crescendo junto, cada um na sua finalidade. E vai chegar um momento que Deus vai ceifar. É o arrebatamento. É onde ele vai lançar o trigo no celeiro para protegê-lo, para guardá-lo. E o joio vai ser lançado ao fogo. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Livrá-las-ei, ou vou livrá-las de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. As ovelhas de Cristo, elas não se afastaram de Cristo por afastar. Mas a Bíblia fala que todos nós que nos afastamos da verdade do Evangelho de Deus, de Cristo, de comunhão com Ele, nós nos afastamos num dia de nuvens e de escuridão, dias de tormento, dia de problema, dia de opressão, dia de ataque. É isso que eu estou falando. Ninguém desviou dos caminhos do Senhor verdadeiramente por desviar. Ninguém desviou no ápice da joia com Deus. Mas essas pessoas, essas ovelhas que se afastaram, elas foram machucadas, elas foram decepcionadas, elas foram oprimidas, elas foram perseguidas, elas foram traumatizadas, espancadas. Alguma coisa aconteceu. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Amados, eu posso dizer um privilégio que Deus tem me dado, que é o privilégio do evangelho bom, do bom evangelho, o evangelho sadio, o evangelho saudável. Eu tenho vivido isso na minha vida, eu tenho conseguido dedicar um tempo para ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, viver isso, eu tenho conseguido orar. Isso é estar pastando em verdes pastos, porque o próprio Deus tem cuidado de mim. E tenho visto Deus cuidar de muitos. Quantos e quantos têm falado: irmã, que coisa linda eu vi hoje de manhã na palavra, eu li isso, eu fiz isso e aquilo, e tatatá e tototô. Quanta coisa Deus está fazendo no meio das suas ovelhas. E aqui ele fala: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Amados, Deus trouxe todas as ovelhas. No meio delas tem a gorda e a forte. E a Bíblia fala claramente que Deus vai destruir essa ovelha.
Porque gordo e farto lembra fartura das coisas de Deus. A ovelha, ela é de Deus. A ovelha, ela faz parte das virgens. A ovelha, ela não pode ter nela herança do diabo, ser filha do diabo. Ela não pode ser um lobo. As ovelhas, no meio delas, tem também ovelha gorda e forte. São as ovelhas que tinham tudo e não tinham motivo para se afastar de Deus e se afastaram. Ou então elas nem se afastaram, elas continuaram não perdidas, mas gordas e fortes, e começaram a espancar as outras ovelhas. Mais tarde ele fala sobre isso. Ele fala que vai apacentar as ovelhas com justiça. Quando a vós outros, ó ovelhas minhas, quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas. Nem tudo é lobo, apesar de eu estar vendo muito lobo no meio das ovelhinhas, mas nem tudo é lobo. E Deus, ele fala que vai julgar entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? Quer dizer, acaso não te basta ter recebido tudo que Deus está te dando? Deus está te chamando para se arrepender, porque Ele está dizendo, eis que breve estou voltando, arrepende-te. E você tem sabedoria, você tem conhecimento, você tem bagagem, você tem know-how, você tem experiência. Você está gorda. E o que você está fazendo com isso, meu querido, minha querida? E aqui ele faz, acaso não te basta boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o ter desbebido as águas claras? Deus, ele te trouxe purificação, ele te trouxe limpeza, ele te trouxe entendimento, ele te trouxe discernimento e não basta? A vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. A verdade ainda distorcida, contaminada. É o julgamento. Tem muita ovelha julgando ovelha. Tem muita ovelha batendo de frente com ovelha e distorcendo. Falando coisas abomináveis, disfarçadas de palavra. Ovelhas que entram com a sua força e com a sua gordura, com uma autoridade, querendo impor. E ela começa a pisar e lambuzar o pasto das outras ovelhas. E ela não permite que as outras ovelhas comam, a não ser aquilo que ela sujou com seus pés por causa da sua veracidade. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus. Eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões e com os chifres impelis as fracas, até as espalhardes fora. Porque a ovelha se afasta. Quando tem aquela ovelha lambuzando, fazendo festa, comandando do jeito dela, as outras ovelhas se afastam. Muitas ficam mais magras porque elas estavam comendo o bom pasto do Senhor. Aí chega aquela ovelha, começa a lambuzar tudo, as outras ovelhinhas, vão se calando, vão se afastando, vão se enganando quase. E a outra tá lá, se lambuzando do jeito dela. Eu, Deus, livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina. E julgarei entre ovelhas e ovelhas, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará, Jesus. O meu servo Davi é quem as apacentará, ele lhes servirá de pastor, eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu sou o Senhor. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outreiro eu farei bênção. Farei descer a chuva ao seu tempo. São chuvas de bênção. As árvores do campo darão seu fruto e a terra dará sua novidade. E estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam.
escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios. E as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio ou o desprezo dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Amados, Deus livra as suas ovelhas. Eu posso só concluir dizendo que eu tenho visto isso praticamente todos os dias. Quando a gente menos pensa, Deus ele nos livra dessas ovelhas gordas, ou de lobos vestidos de ovelhas, de bodes. Eu tenho visto isso de um modo tão claro, de um modo tão explícito, de um modo tão maravilhoso. E eu só posso agradecer a Deus pela fidelidade dele, porque a realidade, meu irmão, minha irmã, é que quando você é sincero com as coisas de Deus, e você em primeiro lugar é sincero com Deus e com você mesmo, você pode ter certeza que Deus não vai permitir que você caia ou fique no engano. Ele traz à tona todas as coisas encobertas, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é duas faces, tudo que é hipócrita, tudo que é sujo, tudo que por debaixo de um pano branco está fedendo, sepulcro caiado, Deus traz à tona, Deus traz a verdade, Deus nos ilumina. E eu só tendo a agradecer a Deus, pelos livramentos que Ele tem nos dado, porque eu tenho visto com os meus olhos, vocês não têm ideia de quanta coisa eu tenho visto nesses últimos dias, e tenho visto quanto que Deus tem trago livramento. Às vezes a coisa pode perdurar por uma semana, um mês, às vezes as coisas vão acontecendo, e a gente começa a observar que tem alguma coisa que não está batendo, está exagerado demais, não está santo, não está manso, não está agradável, não está bom. As coisas quando vêm de Deus, vêm com doçura. Não se esqueça disso, minha irmã e meu irmão. As coisas quando vêm de Deus, vêm com doçura. Até se Deus tem que te castigar com a vara, Ele castiga com amor, com doçura. Você sente a doçura de Deus em tudo. Porque Deus é bom, Deus é amor, Deus é glória, Deus é... A gente não tem ideia do quanto que Deus nos ama. A gente não tem ideia. Então até o castigo de Deus para com as suas ovelhas, por mais que ele pareça rude, você vê o lado amoroso sempre. Você vê a educação, você vê a mansidão. E nós temos que copiar a Jesus. Jesus, meus amados, sentou no meio de prostituta, cobrador de imposto, no meio de fariseu, que eram aqueles falsos religiosos da época de Jesus, né? Jesus se sentou no meio de gente muito pobre, gente muito ignorante. E olha que quando a gente vê Jesus explicando através de parábolas para aquele povo, gente, a época que aquele povo veio era uma época que não tinha escola, ninguém sabia ler, não tinha nenhum tipo de evolução. Era um povo completamente voltado para a agricultura e para o pastoreio. Esse era o povo que Jesus encontrou. Tinha alguns comerciantes. Naquela época, só para os irmãos terem uma ideia, tinha a privada comunal. Para você ter uma ideia, o pessoal ia fazer cocô e xixi, desculpa a realidade, mas é isso, nas chamadas privadas comunais. Quer dizer, tinha uma parte na cidade que tinham vários buracos. Eles faziam tipo um canal que corria água, e ali eles faziam os buracos de pedra. O povo na praça pública sentava ali e fazia as suas fezes. Aquilo ali era comunal. O povo vivia igual gado, porque animal é que vive assim. Era tudo em comum. O comércio, as carnes vendidas, se é que tinha carne vendida, acredito que sim, porque tinha os pastores. Era tudo aberto, a céu aberto.
E sabe o que que mudava, o que que alegorava o povo naquelas épocas? Teatro. Era o teatro que fazia o povo se divertir em muitas daquelas cidades. O teatro. As arenas, você vê Roma cheia de arenas, vocês veem várias cidades aí antigas, elas tinham verdadeiras arenas, por quê? Tinha teatro. Não é arena gigante, tinha arenas pequenininhas também, que cabia aí entre 200, 400 pessoas, assim, praça aberta, cidade aberta, as arenas. Essa era a cultura do povo. Tinha as castas da sociedade, tinha a classe dos reis, tinha a classe dos nobres, tinha a casta do exército, digamos assim, e o povo, que era a maioria, sempre foi assim. E Jesus, ele começa a ver um povo muito pobre de tudo, povo pobre de tudo, meus irmãos. Aquele povo da época de Jesus eram pessoas que dormiam praticamente com um travesseiro de pedra, praticamente. Quer dizer, praticamente o homem mal tinha inventado a roda, os pobres. Eles dormiam com animal, eles dormiam sem higiene, não é que tinha sabão como a gente tem hoje, detergente, desinfetante, cabeleireiro. Era tudo muito arcaico, era tudo muito limitado. O povão, meus irmãos. Eles viviam de modo extremamente simples, não tinha educação de higiene, não tinha cultura de nada. Foram épocas em que o mundo teve tantas pestes, tempos, séculos depois, anos depois. E Jesus, ele pregou para esse povo através de parábolas, porque Jesus sabia que era um povo muito pobre de mentalidade, meus irmãos. Era um povo que nascia, crescia e morria naquela vida, naquele ritmo. Essa foi a cultura que Jesus encontrou na terra. E ele então prega através de parábolas. Jesus podia se sobrepujar e se sentir o rei, se sentir que sabe o quê. Mas Jesus, ele praticamente sentou no meio dos pobres e os tratou com tanto amor e carinho. Tanto amor e carinho. Se você lê o Novo Testamento, todas as passagens que passava Jesus, você não vê Jesus tratando o povo com agressão, com rigidez de palavras, com falta de educação, com falta de respeito, falta de paciência. Imagina Jesus no meio das multidões caminhando, todo mundo puxando ele, todo mundo agarrando ele, todo mundo gritando. Imagina Jesus no meio de gente fedorenta, porque o povo não tomava banho igual a gente toma hoje, o povo não lavava os dentes como a gente lava hoje, as roupas. Tinha muita gente que se ajeitava, eu acredito, sempre teve pessoas que, particulares na humanidade, mas a folia, a massa, a multidão em si, e tocava Jesus e puxava Jesus e todo mundo sentava. Basta você voltar ao Sermão do Monte, aquela multidão toda sentada, ouvindo a ele falar. As palavras de Jesus acalmavam a multidão. As palavras de Jesus alimentavam a multidão. As palavras de Jesus apacentavam aquela multidão. O povo ficava ali com ele horas e horas e horas, se possível, ouvindo ele falar. O povo não se cansava de ouvir Jesus. Tinha várias vezes que eles tinham que dispensar a multidão para eles descansarem. A presença de Jesus trazia repouso no coração dos aflitos, trazia paz. Até os endemoniados se libertavam na presença de Jesus. Amados, a única vez que Jesus se ira foi quando ele entra no templo. E aí ele quebra tudo, porque era uma afronta a Deus. Mas foi uma simbologia do que nós estamos vendo hoje nas igrejas. O mercado com as coisas de Deus. Mas fora isso, meus amados, a paciência. Quando tinha aquele baixinho, subiu na árvore lá, ele veio falar: desce que eu vou comer na sua casa. Que boa vontade. Jesus sempre com tanta boa vontade, com tanto carinho, no meio do povo. Nós não teríamos paciência para ser como Jesus.
Até na hora que ele respondia coisas duras, ele respondia com amor. Eu não consigo imaginar um Jesus de cara fechada, eu não consigo imaginar um Jesus arrogante, eu não consigo imaginar um Jesus dono da verdade, prepotente, soberbo. Mas eu só consigo imaginar um ser tão doce no meio de homens tão pobres e miseráveis. Quando eles tentaram apedrejar aquela prostituta, todo mundo ali, os fariseus, cheios da verdade, religiosos, homens que se sentiam tão orgulhosos porque muitos sabiam, tinham tanto conhecimento das leis e etc., com seus turbantes, com seus vestidos imponentes e as suas pedras nas mãos, cuspindo na prostituta. Jesus chega no meio daquele povo, todo mundo gritando, do mais pobre ao mais rico ali, rodinha, né? A rodinha dos escarnecedores, eu a chamaria. A prostituta ali no chão, provavelmente ela estava desesperada, chorando, com lágrima nos olhos. Aí Jesus chega no meio daquela bagunça, se agacha, começa a escrever na areia, começa a escrever no chão. E o povo lá, bestemeando, gritando, querendo dar lição de moral na menina, na mulher. E Jesus ouvindo todo o espetáculo, até que eles param e falam: e você? O que você diz a respeito disso? E aí eles vêm querer esfregar conhecimento de lei, de escritura em Jesus. Porque eles sabiam tanto, né? Quem são? Quem eles eram? Os donos da verdade? Querendo impor aquilo ali do jeito deles, com tanta arrogância. Nós sabemos, nós estudamos, nós temos a experiência. Você? Jesus vira numa só palavra e fala: aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. A multidão bateu em retirada. As pedras começaram a cair para o chão afora. Jesus olha para aquela mulher e fala: se ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. E se Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que a gente está vendo agora voltar em Apocalipse, voltado, sentado num cavalo branco com as vestes salpicadas de sangue, é o mesmo Jesus que me salvou, salvou você. Por que eu tenho que me sentir uma ovelha gorda? Por que eu tenho que me fazer de uma ovelha gorda? A gordura, a obesidade, nesse caso, ela tampa o corpo, ela tampa a verdade. A gordura espiritual, ela não deixa você enxergar mais nada. E você está tão insaciável que você começa a pesar para todos os demais e começa a sujar tudo ao seu redor. A ovelha é gorda. Ela é gorda e ela precisa emagrecer espiritualmente de modo que ela possa compartilhar o pasto com as demais ovelhas. Porque aqui está se falando de uma ovelha não só gorda, mas robusta, forte. Aquele que tem força no reino de Deus tem que colaborar na obra, não atrapalhar a obra. Não distorcer a verdade. Não usar da verdade escudo para chegar com a mentira. Falando coisas bonitas, impondo tanto conhecimento e depois vindo com o seu próprio interesse. Falando do seu próprio modo de pensar, de ser. Meus irmãos, eu tenho que me calar, senão eu começo a falar demais. Mas a realidade, meu querido, minha querida, é que o primeiro dever, a primeira característica que uma ovelha de Cristo verdadeiramente tem que ter é a mansidão. E infelizmente eu não tenho visto isso no nosso meio. A mansidão, a sabedoria. Saber não é só ter informação, conhecimento e experiência. Saber é até saber comunicar. É você olhar quem está na sua frente e se colocar em uma condição de conseguir passar para aquela pessoa o bom pasto, sem agredi-la. Vocês já viram alguém fazendo uma criança comer à força?
Vai enchendo a colher e vai enfiando na boca da criança. Vai enfiando, vai enfiando. A criança ainda está mastigando, a comida saindo pelos lados, a criança fica olhando com aquela carinha sem poder se proteger, você está chuchando. Vai, come, come, vai, come. E se a criança não come, você grita, você xinga, você até bate. Tem muita ovelha gorda fazendo isso com ovelha magra. Jesus está voltando. E a Bíblia fala que Deus vai julgar as ovelhas gordas, os bodes. Deus vai julgar. Infelizmente, muita ovelha gorda vai ficar. Quando eles assustarem, eles não vão mais encontrar os outros irmãos, as outras ovelhas. E eles vão falar, poxa, mas eu estava conversando com esse povo, eu estava em comunhão com esse povo, eu estava até ensinando para esse povo, eu fazia, acontecia, e eu com tanta impetuosidade em Deus, eu orava, e eu glorificava a Deus, e por que eu fiquei? Porque você foi pego no seu maior veneno, é o veneno da arrogância, da soberba. Esse é o maior veneno que pode fazer uma ovelha gorda ou a virgem insensata ficar para trás. Eu não quero imaginar o que vai acontecer com essas pessoas, mas a realidade é que vai ser uma coisa horrorosa, vai ser terrível demais. Vai ser o maior julgamento que Deus pode dar para o homem, é entregar ele na sua própria paixão. Às vezes a pessoa fala, Deus entregou aquele irmão porque aquele irmão estava viciado no cigarro. A vida dele era ficar olhando jogo de futebol. Ele ia para a igreja no domingo, chegava em casa, ele ia para o futebol, para a televisão, não dava atenção para a esposa, para os filhos, não ia orar, não ia ler Bíblia. E às vezes aquele irmão ficou, porque ele achava que ele estava muito bem, mas o seu orgulho cresceu tanto dentro dele. Ele tinha tanta certeza da sua salvação que ele não conseguia ver mais nada do lado de fora e ele ficou para trás. Não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito, minha irmã. Eu poderia resumir tudo isso em uma simples palavra: mansidão. Mansidão e humildade. Todo o talento que cada um de nós temos, todos os dons, toda a praticidade, tudo que parece que é tão grande, que a gente acha que é tanto, ainda pode até ser, foi Deus quem nos deu. Nós não podemos desperdiçar os nossos talentos, usando eles de modo errado. Mas é com a mansidão, com a humildade, que a gente pode abençoar todos ao nosso redor. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.